Olá, meus amores, bom dia. Estamos aqui de volta, né, com a nossa aula de hoje, nossa explicação de hoje. A gente falou na aula passada, a tia falou para vocês na aula passada que iria mandar um material complementar, né? A tia perguntou lá no grupo se todos tinham recebido. Alguns confirmaram, outros não, mas eu acredito que todo mundo recebeu, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade no nosso material complementar, dar continuidade com as formas de relevo, tá? A gente vai ver os principais tipos de relevo, tá certo? O mapa do relevo, ou mapa físico, é específico do estudo das elevações do solo, relevo, ou seja, a topografia de uma região. Então, o mapa do relevo, ele é específico apenas dos estudos das elevações causadas nos solos, né? Que estão presentes ao longo do nosso país, né? Ao longo da nossa região, ao longo do nosso município. Aí eles dizem aqui, ou seja, da topografia de uma região. Mas o que é uma topografia? Topografia, ela vem do grego, topos, quer dizer lugar ou região, e grafia, descrever, ou seja, a descrição de um lugar ou de uma região, tá? Então, a topografia, ela descreve um lugar, uma região, a forma, né, daquele lugar, daquela região, relacionado aqui, no caso, nós estamos falando do relevo ao estudo do solo, das elevações causadas, das diferentes formas de elevações causadas no solo. A superfície terrestre é a parte do planeta onde vivemos. Então, a gente mora na superfície terrestre, isso você já sabe. Mas nem sempre, né? Vocês sabem que nem sempre a superfície terrestre, ela foi como a gente conhece hoje. Então, ao longo do tempo, ela foi passando por alterações, ela sofreu desgaste das ações causadas pela chuva, causadas pelo sol, pelo vento, pelas ações do ser humano na natureza, né? No meio. Então, a superfície terrestre, ela vem passando por mudanças ocasionadas tanto pelas ações da natureza, que é uma parte que a gente vai falar do nosso capítulo também nas próximas aulas, e também pelas modificações, né, causadas pelo ser humano na natureza. Ela continua em constante mudança, a superfície terrestre, tá bom? Se fizermos uma viagem pelo Brasil, veremos que existem lugares planos e outros ondulados. Há lugares baixos e há também lugares mais altos. Então, são essas as formas chamadas de relevo, né? Onde nós temos diferentes formas nas nossas paisagens. Nós temos lugares mais altos, nós temos lugares mais baixos, nós temos lugares com pequenas elevações, nós temos lugares com elevações maiores. Cada ponto da superfície terrestre tem uma determinada altitude. Chamamos de altitude a altura, ou seja, a distância vertical de um terreno em relação ao nível do mar. O nível do mar corresponde à altitude de nível zero. Aqui, nessa outra parte, nós vamos ver aqui as principais formas de relevo, tá? Aqui são as principais formas de relevo. Nós temos a montanha, a serra, nós temos aqui o vale, nós temos o morro, nós temos uma ilha, nós temos um planalto e nós temos uma planície. Então, essas são as principais formas de relevo. O que é um relevo? É o conjunto das diferentes formas de paisagem natural, tá bom? Então, nós temos aí as principais formas de relevo. Quem são elas? Os planaltos, as montanhas, as serras, os morros, os vales e as ilhas. São as principais formas de relevo, ok? É que a gente pode aqui já observando e já pode perceber algumas definições para os tipos de relevo. Por exemplo, a planície. A planície é a parte mais baixa, né? Aqui, ó, da nossa imagem, e ela é plana, né? Com pequenas elevações apenas, ela é plana, a planície. A ilha, né? A ilha, ela é aqui um punhadinho de terra, né? No meio
da água, né? Então, ela é cercada, a ilha ela é cercada por água, ela é um pedacinho de terra cercada por água. O que a gente pode falar do morro? O morro já é uma pequena elevação, né? O que a gente pode falar do planalto? O planalto, ele já é uma área mais elevada, né, em relação aos terrenos vizinhos a ele, ó. A gente pode perceber que ele já tem, assim, uma parte mais elevada, mas ele também tem a parte plana, mas ele é mais elevado em relação à planície, né, ó. Em relação aqui, o terreno vizinho. O que a gente pode falar sobre o vale? O vale é essa parte aqui que fica entre a montanha e as serras, né? Então, ele já é aqui a parte de baixo. O vale seria... ou estaria localizado entre duas montanhas, né? Aqui nós temos a montanha, que é uma elevação maior, né, ó. E aqui a gente tem a serra, que já são elevações menores, né? E já que a gente tem um conjunto, né, de serras que a gente pode também chamar de cordilheiras. Vamos ver aqui, gente, o relevo brasileiro, tá? Por meio desse mapa aqui, tá? Que é um mapa do relevo ou físico, tá? Que ele vai mostrar os tipos aqui de relevo brasileiro, tá? Então, aqui a gente tem enumerado, a enumeração, e aqui embaixo a gente vai ter a legenda com os tipos de relevo, que é quem? Planaltos, depressões e planícies. Então, são os tipos de relevo brasileiro. E cada um vai ter um nome, ó. Vai ter o número e vai ter o nome aqui, ó. O número 12 aqui, ó. A gente procura aqui o número 12. Ele é depressão. Então, depressão da Amazônia Ocidental. O número 11. Ele não vai ser mais depressão, ó. Observe que a cor tá diferente, ó. É Planaltos. Planalto Sul Rio Grandense. Vamos pegar aqui o 3, né? Ó, ele também é Planalto, Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Então, aqui nesse mapa ele vai mostrar os diversos tipos de relevo brasileiro, que está dividido em 3 etapas, né? Em 3 tipos. Os planaltos, as depressões e as planícies. Vamos ver agora, né, a definição de cada uma das formas de relevo que a gente comentou anteriormente, tá bom? Que são, vamos começar aqui pelo planalto, né? O planalto, que é essa parte aqui, ó, mais elevada em relação às terras vizinhas, tá? Então, aqui o planalto, que é um pouco mais elevado em relação às terras vizinhas. Nós temos aqui a planície, né, ó, que é aquela região mais planas em relação às áreas vizinhas, né? E se ela tiver elevações, são pequenas elevações, tá bom? Nós temos aqui a ilha, que é uma porção de terra cercada por água. Então, aqui nós temos planalto, planície e ilha. Planalto, só repetindo, é uma região mais elevada em relação às terras vizinhas. Planície é a região mais plana e mais baixa em relação às terras vizinhas. E ela pode apresentar pequenas elevações, tá? Ilha é uma porção de terra cercada por água. Aí nós temos aqui a montanha, que é uma grande elevação de terra. E um conjunto de montanhas, ele chama-se serra ou cordilheira, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Como a gente já definiu, planalto, que é a área mais elevada em relação, né, às terras vizinhas. A planície, que é a parte mais baixa e mais plana em relação às terras vizinhas. A ilha, que é uma porção de terra cercada por água. As montanhas, né, que são elevações maiores. As serras ou cordilheiras, que são conjuntos, né, de montanhas. Então, vamos dar continuidade.
E aqui eu tenho o morro, que é uma elevação menor que a montanha, tá? E é uma região mais baixa. Aqui, ó, o morro. E o vale é a região mais baixa entre duas montanhas, tá? Então, nós temos o morro, que é uma porção menos elevada que a montanha, e nós temos o vale, que é a porção mais baixa entre duas montanhas. E aqui vocês têm algumas curiosidades, né? Duas curiosidades. Você sabia que o ponto mais alto do Brasil é o Pico da Neblina, localizado no estado do Amazonas, e ele tem 2.994 metros de altitude. Então, esse aqui é o ponto mais alto do Brasil, né? Que é o Pico da Neblina, localizado no estado do Amazonas, que ele tem 2.994 metros de altitude. Nós temos aqui o Monte do Everest, que é 27 vezes mais alto que a Torre Eiffel e fica no Nepal. Um prédio de escritório da mesma altura teria pelo menos 2.000 andares. Então, se eu fosse fazer um prédio, né? Se fosse ser construído um prédio para ficar da mesma altura que ele, teria que ter 2.000 andares. Então, bom, meus amores, então vocês já conheceram os tipos de relevo, né? Que são os principais. A gente conheceu os principais tipos de relevo e os relevos, né? Os 3 tipos de relevo predominantes no nosso relevo brasileiro, tá bom? Os principais tipos de relevo são montanha, vale, serra, morro, ilha, planalto e planície. E os tipos de relevo que estão localizados no território brasileiro, né, o relevo brasileiro, os 3 tipos são as planícies, os planaltos e as depressões. Então, os tipos de relevo brasileiro são esses: planalto, depressões e planície, ok? Vamos agora à explicação da atividade de casa. A primeira atividade é a página 75 e a questão 1 diz o seguinte: escreva a resposta em cada uma das perguntas a seguir. Qual é a função do mapa do relevo, de relevo ou físico? Então, você vai escrever aqui a função do mapa de relevo ou físico. Então, você vai escrever aqui nesse espaço, né? Para que serve o mapa do relevo ou físico? Ele estuda o quê? Ele estuda as elevações, né, do solo, não é isso? Aí no item B, em quais situações você precisa de um mapa de relevo ou físico? Então, você vai escrever aqui em quais situações você vai precisar de um mapa do relevo ou físico. É importante lembrar, gente, que o relevo, ele influencia, né, no clima do local. Se vai estar frio, se vai estar quente. Então, por exemplo, se você for viajar, você não conhece a cidade, você pode estar, né, se orientando a partir do relevo para poder saber se você vai levar roupas que são para o frio ou para o calor. Por causa do relevo, ele também determina, né, a temperatura, de uma certa forma, a temperatura local por causa da altitude do mar, tá? Em relação à superfície. Na questão 2, você vai colocar o nome dos tipos de relevo, né? Aqueles tipos, principais tipos de relevo que a gente estudou: ilha, planalto, planície, morro, montanha, serra, vale. Então, você vai colocar aqui onde está cada um deles corretamente, tá? Na questão 3, você vai escrever as principais características das formas de relevo, tá bom? Planalto, você vai escrever a característica do planalto. Cordilheira, tá? Lembrando que essa cordilheira é a mesma coisa que serra, tá? Cordilheira ou serra são a mesma coisa. Você vai escrever a característica dela. Planície, você escreve a característica da planície. Você pode pesquisar isso aqui no seu livro, tá? Passando agora para a página 77, a questão 4, nós vamos ter aqui um mapa, né? Aí ele vai apresentar o mapa com os tipos de relevo brasileiro, planaltos, depressão e planície, e ele vai fazer 3 perguntas para vocês. Item A: o que o mapa mostra?
que o mapa mostra, gente? Acabei de falar, né? Esse mapa está mostrando os tipos de relevo brasileiro. Como você descobriu? Que você viu aqui no mapa, né? Você viu aqui no mapa e o mapa ainda está com a legenda. O mapa mostra quais formas de relevo. Você vai escrever as formas de relevo que ele apresenta: planaltos, depressão e planície. Aqui na questão 9, você vai colocar V para verdadeiro e F para falso. Então, você vai ler as afirmações, vai ver se é verdadeiro ou falso e colocar. Na questão 10, você vai pesquisar, né, em revistas, em livros, tá? Jornais ou na internet uma paisagem, vai recortar, vai colar nesse espaço aqui abaixo, tá bom? E vai escrever que tipo de relevo ela representa, tá bom? Vai colar a imagem e vai dizer o tipo de relevo que ela representa, certo?